Olá, muito boa noite a todos. Começa agora mais uma edição do programa A Verdade de 2015. Eu sou Hamilton Nogueira e nosso tema para bate-papo, para conversa hoje é o escandaloso, vergonhoso caso de vendas de liminares por parte de alguns integrantes do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Fique atento, o programa A Verdade está no ar. Olá, estamos no ar em definitivo agora falando sobre esse triste caso envolvendo servidores, magistrados e advogados envolvidos com venda de sentenças por parte envolvidos com o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, o que é uma imensa perda para toda a sociedade, na minha opinião, um dos crimes mais hediondos da nossa história. Bom, você participa 3486-1721 ou pelo Twitter Hamilton Nog. Participe ao vivo nessa terça-feira. Lembrando que às sextas e aos domingos, sempre a partir das 23 horas, você terá a oportunidade de conferir as nossas reprises e indicar para amigos, eventuais amigos que você acha que tem a ver com o tema e que se interessa pelo um debate de alto nível. Bom, nós temos aqui, além de você que participa de casa, aqui conosco no estúdio hoje estão conosco Walter Filho. O Walter é promotor de justiça e escritor do livro Cesare Battisti, O Caso. Também conosco Felipe Braga, ele é professor do curso de Direito da UFC e do programa de mestrado e doutorado. Felipe é doutor em Direito Constitucional. E fazendo a sua estreia aqui Na Verdade, seja muito bem-vindo, Luiz Antônio Lima, advogado e coordenador do Movimento em Defesa da Cidadania. Dou uma boa noite a todos e registro aqui que nós fizemos o convite ao presidente atual da OAB Ceará, Valdetário Monteiro. Ele confirmou a presença, no entanto, hoje voltou atrás e ligou dizendo que não seria possível a sua presença. Uma pena, perde o debate, perdemos todos nós sem a sua presença. Senhores, muito boa noite. Eu agradeço em nome da TV a disponibilidade de estarem aqui conosco falando desse assunto, que eu sei que não é fácil, que mexe intestinamente com uma categoria e com todo o Estado do Ceará. E para vocês que estão expostos dentro de uma profissão, talvez haja mais alguma dificuldade, mas é preciso expor. Se a gente não expor, não vai mudar. E eu queria começar com o nosso amigo Felipe. O Jornal Povo trouxe uma matéria, vem trazendo diversas matérias, Felipe, e ele chamou recentemente de o suposto caso da venda de sentenças. É suposto ou já é fato que existe? Muito boa noite, prazer recebê-lo. Boa noite, Hamilton. Olha, infelizmente nós não temos aqui como dar grandes informações sobre o caso em razão do segredo de justiça que foi decretado. Sim. Agora, não se determina um afastamento de um desembargador de Tribunal de Justiça, né, se não existisse algum tipo de prova ou de forte indício. Sim. Então, quando o Superior Tribunal de Justiça, através do ministro Herman Benjamin, determinou o afastamento de magistrado, certamente algo muito sério há. Agora, a questão do segredo de justiça ela é muito tortuosa, porque no direito brasileiro ela não foi muito bem detalhada. Nós temos uma previsão na Constitucional de intimidade, preservação da intimidade, por interesse público, né? Mas isso não tem sido retratado na legislação processual penal. Nós temos um sigilo que pode ser determinado, sobretudo em casos que envolvam, por exemplo, um júri, que há um clamor popular muito grande. Que não é o caso? Que não é o caso, que tem um grande número de pessoas querendo ingressar numa sala de audiência, o magistrado de ofício, a requerimento do Ministério Público, decreta o sigilo. Determinar, não é o sigilo, é fechar as portas para que um número determinado de pessoas possa comparecer à audiência. Eu posso, então, concluir que o fato de ser segredo de justiça, no caso, reforça o fato, reforça que há o fato. Sim, inclusive a Operação Lava Jato, né? O segredo de justiça ele tem sido bem restringido, mas em fases investigatórias, que não é o caso, já se apurou, até porque é para fatos pretéritos, né? Foi um determinado período de tempo que se apurou que um número X de advogados protocolou um número X de habeas corpus, ou seja, o que é que vai mais se investigar, tá certo? Pode-se investigar fatos pretéritos, agora vai atrapalhar futuras investigações, ou seja, tem que estar muito bem fundamentado. Como nós não temos acesso aos autos, fica até um pouco complicado fazermos maiores comentários. Tá? Walter, muito boa noite. É um suposto fato ou é um fato? Boa noite, eu fico com as palavras do Felipe, realmente nós não conhecemos o processo, mas a determinação do Superior Tribunal de Justiça, através do ministro Herman Benjamin, que é oriundo do nosso Ministério Público,
estive com ele uma vez em São Paulo, ele escrevia muito sobre o direito do consumidor, na época eu era coordenador do DECOM, e quando o ministro toma uma medida como esta, lembro do fato quando na sexta-feira, me parece que a OAB tinha falado em interpelar o desembargador Brígido, Sim. porque não tinha ainda surgido nada daquela denúncia inicial que o desembargador teria feito. Ora, na semana seguinte, a Polícia Federal agindo, Sim. o que demonstra que o desembargador Brígido cumpriu o seu papel, assim como o nosso Procurador-Geral de Justiça, Ricardo Machado, por intermédio do colega Renan, que levou essa documentação e entregou à subprocuradora, à época subprocuradora-geral da República, em Brasília, constando essas denúncias de que haveria um esquema para, no plantão, a concessão de liminares, porque houve a soltura Sim. de traficantes Sim. durante um plantão noturno, o que gerou todo um debate no próprio seio do Tribunal de Justiça, e isso chegou ao conhecimento de autoridades e o ministro agora está presidindo a investigação, ele tem autoridade para isso, tanto é que afastou, como disse o Felipe, o desembargador. Para a Polícia Civil, viu? Salvo engano, foi o ex-secretário Servilho de Paiva que começou o processo de exposição desse fato, né? Ou alguém discorda? Porque houve a soltura, houve uma revolta na época da soltura de traficantes no plantão noturno. Eu lembro de um fato passado há muito tempo atrás, Sim. em que eu fiz uma manifestação no jornal Povo, reclamando da maneira como eram os plantões. Lembro disso que um magistrado, não na minha frente, mas nos corredores, disse que eu era analfabeto jurídico, que o tribunal não poderia interferir nesses plantões. Ora, isso é uma coisa administrativa, nada tem a ver com a decisão do magistrado, que ele é livre e soberano para decidir. Lembro de uma pessoa me contou isso, desse magistrado, um dia eu encontro ele por aí, a gente conversa pessoalmente. Mas a minha manifestação à época foi porque o jornal Povo foi proibido de falar de um caso em que tinha havido no plantão. Sim. E o Plínio Bortolotti me ligou e eu disse, não, inclusive eu reclamo porque eu acho que esse sistema de plantão, o tribunal tem que fazer uma melhor distribuição e tal, para ter a transparência de tudo. Sim. Né? Porque nós não podemos colocar os magistrados, advogados, promotores, delegados na vala comum, daqueles que são honestos, daqueles que são corruptos. Mas acaba chegando a uma vala comum se não se expuser os nomes dos culpados. Concorda, Luiz Antônio? Se não se expuser os nomes dos culpados, fica caracterizado que ou estão escondendo, e aí todo mundo passa a ser cúmplice, ou então é todo mundo igual. Boa noite, Hamilton Nogueira. Prazer estar aqui na TV União. Quero agradecer a produção do seu programa. Nós que agradecemos sua presença. Jornalista Musa Guedes. É um prazer estar aqui com os colegas juristas, doutor Felipe Braga Albuquerque e o doutor Walter Filho, muito digno promotor de justiça. Abraço, Luiz. Prazer meu. Prazer meu. Onde desempenhou um grande trabalho e nós acompanhamos esse seu trabalho lá na época através da Associação dos Pais de Alunos. Então é um prazer muito grande estar aqui com os colegas juristas aqui na TV União e em um programa como este aqui, que o nome já diz tudo, a verdade. É um motivo de alegria, de satisfação vir aqui conversar com a sociedade, poder cumprimentar os meus colegas, aqui o doutor Mardônio Albuquerque, doutor Mardônio Almeida, advogado em Maracanaú, prazer muito grande. Agora, da mesma forma, esta alegria, ela se transforma em tristeza. Sim. A primeira tristeza que eu tenho é pela ausência do presidente da minha instituição. Eu estou aqui como coordenador do movimento em defesa da cidadania e também na qualidade de advogado, porque, a exemplo de um policial, o advogado é advogado 24 horas por dia. Então, eu sou advogado, outro colega vai advogado e o senhor é promotor. Então, eu lamento a ausência do presidente Valdetário Monteiro, que foi convidado para estar aqui, Sim. E lamento também que a OAB esteja sem vice-presidente. Porque, normalmente, em uma instituição como esta, quando o presidente não pode vir... O vice o representa, né? O vice o representa. Então, é lamentável, porque a situação, doutor Walter, colega Walter, posso chamá-lo de Walter? Walter, tranquilamente. A situação que nós estamos vendo hoje aqui em Fortaleza, no estado do Ceará, os senhores imaginem que nós estamos aqui em um programa ao vivo, sendo visto para todo o Brasil, inclusive através da internet. Sim. Esse programa vai ser reprisado. E nós estamos aqui, doutores, para falar de uma situação que deixa a sociedade estarrecida. A sociedade, não só o mundo jurídico, o mundo acadêmico, a advocacia, a magistratura,
mas a sociedade como um todo está em pânico. A sociedade está de queixo caído com as denúncias que nós estamos vendo. Há muito tempo se escuta falar aqui e acolá sobre um detalhe de corrupção. Salvo engano, foi aqui no Ceará, uma desembargadora certa vez disse que não botava a mão no fogo por todos os desembargadores. Isso foi registrado na imprensa. Sim. Mas agora desembargadora Águida, que disse desembargadora Águida, ex-presidente do Tribunal de Justiça. Também tem aquela fala forte lá do CNJ dos bandidos de toga, né, que causou uma polêmica e parecia que era generalista, mas estava dizendo que existia, né? Então, isso só prova a complexidade do assunto e a necessidade que as instituições, o Ministério Público, a OAB, a advocacia, os meios de comunicação, os jornalistas, toda a comunidade se mobilize para esclarecer estes assuntos, para que não fique todo mundo na vala comum. Usando aqui você falou a vala comum, só dizer que quem vai dizer isto é a investigação. Sim. A investigação vai apontar nomes. Sim. Ao final, tem que haver... Mas não é sintomático que já 2 desembargadores já peçam aposentadoria no meio de uma turbulência em que se cita nomes? Isso já não é sintomático? Olha, já começa a ser complicado a partir do momento dessa situação do segredo de justiça, conforme o doutor Felipe colocou aqui. Sim. Infelizmente, doutores, o que se vê é o segredo de justiça quando aborda uma questão de uma alta casta da sociedade, de juízes e desembargadores do Poder Judiciário, quando na realidade, doutor Walter, não existe o segredo de justiça para as pessoas das classes menos favorecidas, para a pessoa que comete um delito de menor potencial ofensivo, um furto, né? Às vezes um deslize que a pessoa dá na vida. Não existe segredo de justiça para isso. Agora, para uma situação tão complexa como essa, aí existe o segredo de justiça, fica uma situação que, inclusive, compromete a honorabilidade. Eu repetir aqui a pergunta. Não é sintomático, portanto, que 2 desembargadores peçam aposentadoria, Felipe, no momento em que há essa turbulência e exposição de nome? Olha, eu não posso dizer o caso dos 2 desembargadores, porque a questão da aposentadoria, eu estaria me precipitando se eu soubesse se seria por idade. Sim. Né, e também tem um motivo pessoal, né? Ou então por um motivo pessoal. Então, eu estaria sendo precipitado em comentar. Agora, se não foi por esses motivos, eles estão fazendo parte desse tipo de investigação, realmente é muito questionável um pedido de aposentadoria dessa natureza, o que também não vai impedir que eles sejam punidos e que possam perder, né, os seus proventos de aposentadoria. É possível chegar a esse ponto? Sim, claro. Então, a minha falta de conhecimento, eu achava que não. Se for provado o envolvimento de qualquer agente público que tenha se aposentado... Devida condenação, né? Isso, ele tem como pena, né, não só pena de prisão, algum mas caso como da nossa história? Agora o que existe, só um parênteses, doutor. Só para dizer, ele falou de história. Sim. Hamilton, isso é muito recente no Brasil. Sim. Em boa hora, se criou neste país o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. Antigamente, e foi um passo certas longo, figuras do judiciário se achavam intocáveis. Sim. Hoje, qualquer cidadão, diante do fato concreto, pode fazer uma denúncia no CNJ. Esse foi um avanço muito grande para a nossa democracia. Sim. E o CNJ tem feito um trabalho fantástico, mas ainda é muito novo. Sim. O CNJ foi criado agora. Talvez daqui a 50, 100, 200 anos, o Brasil passe por outro processo. Porque antigamente você não tinha quem recorrer. Se reclamava da inoperância das corregedorias, que melhorou muito com a própria presença do CNJ, tanto no Ministério Público como na magistratura. Alegava-se que não era necessário o CNJ porque já existiam as corregedorias. Não, o CNJ chegou neste país em boa hora. Sim. Chegou neste país em boa hora. Basta ver que temos casos de desembargadores aqui no Piauí que foram apostados, envolvidos até com pistolagem. Nós temos muitos casos neste país que o CNJ começou a trazer à tona. Então, vem boa hora. O cidadão agora tem um instrumento a mais da cidadania, que é denunciar. Agora, doutor Walter, tem muita coisa que precisa ser mudada, né? Pegando só o gancho aqui para não perder o raciocínio, que o Felipe começou a falar na questão da aposentadoria. Existe no Brasil, existem umas coisas interessantes. A aposentadoria hoje, no Poder Judiciário, na magistratura, em alguns casos ela tem funcionado como um prêmio. Ou seja, o juiz, depois do devido processo legal, do contraditório, da apuração e de uma possível sentença de afastamento, normalmente o cidadão é aposentado. Está de férias. É aposentado, quer dizer, a punição passa a ser um prêmio. Então, o que nós vemos
É que tem muita coisa que precisa ser mudada. Mas o que mudaria? Seria uma Mas PEC? é claro que tem que mudar. Seria PEC, o que é que muda isso? Não, aí são das penalidades. A legislação penal já prevê a perda do cargo. Tá Exatamente. certo? Agora, se isso não é aplicado por motivos corporativos... Mas aí seria outra tá? condenação, né, Sim. doutor Felipe? O senhor está falando da condenação no aspecto penal. Aqui eu estou me referindo Mas à aí é aposentadoria. porque a nossa legislação penal ela é muito branda. Nós Mas- temos uma legislação muito branda. No âmbito administrativo, nós também temos no Estatuto da Magistratura a previsão de perda. Prevê isso também? Sim, Prevê. sim. E para os advogados que eventualmente forem provados seu envolvimento? Expulsão dos quadros da OAB. Aí o processo interno, né? Administrativo, né? Expulsão dos quadros da OAB. Com ampla exposição desse processo ou num clube de amigos? Olha, o Tribunal de Ética tem normas próprias que prevêem sigilos, mas o processo tende a ser publicizado quando a investigação, né, foi encerrada e os nomes serão divulgados. Agora, Eu só ouvi sigilo e normas próprias. Isso me cheira a clube de amigos. É uma situação difícil, o presidente da OAB não atendeu ao honroso convite dos senhores, mas hoje, doutor Felipe, tem um aspecto que me preocupa. A sociedade cearense começou a semana vendo a Polícia Federal dentro do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Algo inédito, né? Inédito, nunca se viu É isso isso na que eu história estou do dizendo. tribunal. São coisas que vão, aos É. poucos, E- modificando. E hoje, eu como advogado, eu tenho assim um receio, gostaria de perguntar ao presidente da OAB, se não existe hoje também um risco concreto de uma investigação dentro da minha própria instituição, dentro do próprio Sim, tribunal. mas nenhuma instituição está imune à Tá imune a investigação. isso, né? Lógico, Então- se tem a investigação, nomes envolvidos, servidores, magistrados, advogados, todos terão as notificações, terão, se tiver a determinação do ministro, ele entender que cabe a apreensão de documentos, né, prisão, tudo é ele que vai decidir, Herman Benjamin. Eu queria- Pois não, eu queria Felipe. falar que tem a conotação negativa, claro, porque ninguém vai comemorar o cometimento de um crime, mas Claro. é extremamente positivo haver um tipo de investigação, a polícia ter autonomia para ingressar num tribunal, né? qualquer que seja o agente público que tenha cometido delito, ele tem que pagar pela... Como então é nós conversávamos positivo. antes de entrar no Isso. ar, isso era impossível na década de 80, começo da década de 90. Com certeza. Que já demonstra um maior amadurecimento institucional, não é isso, Walter? Exatamente. Os passos são muito lentos, mudou pouco, é claro, mas mudou alguma coisa. Né? Mas precisa chegar ao fim. Claro que precisa mudar muito, muito, e principalmente da transparência dos Mas casos. nesse caso especificamente é preciso ter resultado. A sociedade precisa saber que chegou ao fim o processo e que alguém foi, em definitivo, punido. Como bem colocou o Felipe, a Operação Lava Jato, os poderosos jamais imaginavam que aquilo chegasse a eles. Isso é verdade. E chegou, pela primeira vez neste país. Senhores. Nós temos altos políticos e altos empresários na cadeia. O chefe da Casa Civil chegou à cadeia. Isso não é pouco. A gente tem que lembrar disso. Talvez fosse o presidente da República hoje, o Exatamente. chefe da Casa Civil. Senhores, eu peço licença, temos que fazer um breve intervalo. 34861721, o Twitter é Hamilton Nog, a gente volta já. Olá, estamos de volta com o segundo bloco do programa Verdade, hoje falando sobre o vergonhoso, escandaloso caso de vendas de sentenças por parte de alguns membros do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Você participa, 34861721, ou também participa por meio do Twitter. O Twitter é Hamilton Nog. Você participa ao vivo nesta terça-feira. Lembrando que às sextas e aos domingos, sempre a partir das 23 horas, você terá a oportunidade de conferir as nossas reprises. Além de você que participa de casa, aqui conosco hoje no estúdio estão Walter Filho, o Walter promotor de justiça e escritor do livro Cesare Battisti, o caso. Também conosco Felipe Braga, que é professor do curso de Direito da UFC e do programa de mestrado e doutorado. O Felipe é doutor em Direito Constitucional. E conosco Luiz Antônio Lima, que é advogado e coordenador do Movimento em Defesa da Cidadania. Bom, tem uma história aqui para mim, pareceu muito estranha, não sabia disso. Já houve um tribunal de ética, uma apreciação
de alguns supostos envolvidos. Eu comentar isso. Como foi isso? Explica para a gente aqui. O representante da OAB, que seria o presidente. Não, você, o advogado, hoje está representando a casa. É um prazer representar a minha categoria, doutor Walter. Na realidade, a Ordem dos Advogados do Brasil tem um tribunal de ética que apura qualquer tipo de delito, qualquer suposto delito cometido por um advogado. Certo. Este caso específico está chamando a atenção, e mais uma vez eu lamento aqui a ausência do presidente Valdetário, e também do presidente do Tribunal de Ética, porque ele poderia estar aqui, doutor Damasceno, é que a OAB, diante das denúncias que apareceram, foi aberto um procedimento no chamado TED, o conhecido TED, é o Tribunal de Ética e Disciplina, e este tribunal julgou porque absolveu os supostos advogados envolvidos. Se absolveu, já houve um TED e vocês sabem os nomes envolvidos. Não, ninguém sabe, alegando falta de prova. Agora, o que se questiona... Então vocês sabem que houve um tribunal, mas não sabem o nome? Exatamente, houve um julgamento, mas ninguém sabe o nome. Vocês querem que eu acredite nisso? Você não sabe o nome? Não, eu não sei. Sim. Eu não sei. Felipe sabe, Walter sabe. Não, é bom que se diga, inclusive, Hamilton, que, até um detalhe, senhores, que o número de advogados envolvidos numa situação dessa é um número insignificante em relação à grande advocacia militar do Estado do Ceará, como também na magistratura. Nós sabemos que como qualquer categoria. Agora, o que acontece é o seguinte, por conta desse chamado sigilo de processo, sigilo processual, dentro do Tribunal de Ética, essa situação fica difícil para todo mundo. Todo mundo. Mas deixa eu entender aqui. Então, houve um tribunal, mas a investigação continuou? Não, o que acontece é o seguinte, o Tribunal de Ética, ele poderia ter tido mais cautela, ter esperado as investigações por parte da Polícia Federal, por parte do CNJ, por parte das entidades que estão apurando, para poder se posicionar. Então, houve, naturalmente, uma precipitação por conta do Tribunal de Ética da OAB em ter absolvido os colegas por falta de prova. Agora, qual será o procedimento? O tribunal vai reabrir o processo, doutor Valdetário? O tribunal vai entrar com outro processo, com outra averiguação, porque, na realidade, a categoria dos advogados deseja saber. A sociedade quer saber também. Como é que ficou o posicionamento do presidente, à época, Gerardo Brígido, em relação a esse caso? Ele foi republicano, exemplar, ele foi corporativo? Como é que o desembargador Brígido cumpriu o papel dele. Encaminhou ao STJ, ao Conselho da Magistratura Nacional, ele fez o papel dele, como qualquer outro presidente, eu acho que faria. Felipe, concorda? Sim, ele foi o autor das denúncias, Sim. né? E, então, ele tem todo o mérito de ter iniciado esse procedimento, né? Agora, não só o ex-presidente do Tribunal de Justiça, como a própria atual presidente determinou o afastamento dos servidores que faziam parte do gabinete do desembargador afastado, ou seja... Isso também não é obrigação. Isso também não é outra prova de que há algo errado, afastar? Nós temos que ter muito cuidado. Até onde eu sei, não foi nem afastado, foi exonerado. No Brasil há uma mania de atira primeiro e pergunta depois. Sim. Nós temos que ter muita cautela também na questão dos nomes. Porque tem um caso, eu vi uma entrevista do próprio presidente da OAB, o Valdetário, ele, acho que foi na Rádio Povo, ele dizendo que um advogado teria ido à noite no plantão tentar uma medida para a própria mãe que estava com problema na Unimed. E de repente você pode olhar o plantão, porque o plantão é para isto. E já condena a pessoa. Já condena a pessoa. Sim. Então nós temos que ter muita cautela quando falamos nomes, porque essas pessoas podem de repente ter seu nome envolvido e não ter participação alguma e ser absolvida. Né? Tá. Por isso tem que ter muito cuidado nesse atira primeiro e pergunta depois. O Felipe queria falar sobre a imagem, sobre mudança, o que era o seu... uma questão sobre o Tribunal de Justiça, assim como qualquer outro órgão do Poder Judiciário, principalmente os tribunais superiores, é que a sociedade vê a imagem de um Poder Judiciário como se fosse um órgão tanto quanto endeusado. Né? As pessoas, quando chegam aos tribunais, ficam receosas, né, de participar de uma audiência, de ter medo de lidar com pessoas, de falar que são agentes públicos. Né? E isso, com relação a série de questões instrumentais, série de questões patrimoniais que têm sido levadas de maneira equivocada. Por exemplo, no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, nós temos um elevador privativo desembargador. Isso é um absurdo, isso é até improbidade. Sim. Tá? Você não pode tratar o patrimônio público como se fosse seu. Tá? Os veículos utilizados por desembargadores, todos são ilegais. Aliás, você tem uma ação contra isso, Sim, né? todos são ilegais porque a lei só permite... Então você é aquele que defende o fim do carro preto.
Sim, defendo. Eu também, está aí uma Defendo. ideia que eu defendo o fim do carro preto. Defendo. É porque eu vou trabalhar no meu carro. Então, eu acho que todo servidor devia ser trabalhado. Salvo engano, nos países mais desenvolvidos que o nosso, por exemplo, Estados Unidos, só o presidente que representa o poder teria o carro preto. No caso, o governador, o prefeito, o presidente da República, os procuradores gerais, aqueles que representam. Andar no carro preto é muito bom, porque você não tem despesa com motorista, com manutenção, está isento de multa. Né? Então, no Brasil, no Brasil nós temos uma lei que regulamenta. Você destrói o que é do outro, né? Não destrói o que é seu. Viu, amigo? No Brasil nós temos uma lei que regulamenta isso, a Lei 1081 de 1950. É daquelas que não pegou. Né? Sim, a lei diz que somente 6 cargos no Brasil têm direito a veículo de luxo. Presidente da República, vice-presidente da República, presidente da Câmara, presidente do Senado, presidente do Supremo Tribunal Federal e ministro de Estado. Mas aí a gente pode discutir o que é luxo. Sim, mas a lei diz que só essas autoridades utilizariam veículo de luxo. Os outros servidores públicos, agentes públicos, utilizariam os veículos na categoria mais econômica. Ou seja, a lei ela é bem clara. Né? Ou seja, o direito administrativo não vai tolerar que você faça uma interpretação para que um secretário de Estado, para que qualquer outra autoridade possa comprar um veículo. Aqui os secretários da prefeitura usam carro preto, salvo engano. O presidente do Banco... Peraí, o presidente do Banco Nordeste tem um avião à sua disposição aqui no estado do Ceará. E o primeiro-ministro da Inglaterra não tem avião. Sim. Então, olha, essas são as diferenças. Olha, nossa primeira participação aqui pelo Twitter, o Adalberto, ele diz o seguinte: o judiciário no Ceará tem mais de 150 anos. Indague ao colega, eu acho que essa pergunta até nós já fizemos, o Walter respondeu. Indague ao colega se há algum caso de magistrado punido com perda de proventos na história. O Walter já falou que a história é recente, né? Alguém quer comentar também? Adalberto? Eu digo que essas medidas são muito recentes no Brasil, né? Esses afastamentos, isso está começando a acontecer. E agora, o Brasil, nesse aspecto da punição, da corrupção, ela começa agora a vir à tona. Esse tipo, não se enquadraria num crime de corrupção ativa, não? Não, aí vai depender da investigação, o que foi feito, que tipo de pacto foi feito. Nós não podemos dizer que crime, nós não conhecemos o processo, as denúncias, o que é que foi feito, como foi pactuado, como foi pago isso, de que maneira foi feito, que mecanismo foi usado. Não conhecemos o processo, mas infelizmente o que vem ao conhecimento da sociedade através dos órgãos de comunicação, e eu estive vendo, né, são denúncias que deixam... Eu fiz até um comentário na nossa fanpage, no Movimento em Defesa da Cidadania, que eu até peço que entrem, curtam e compartilhem, é de que essa situação que nós estamos vivendo, Walter, é uma situação tão séria. Esse assunto que nós estamos discutindo aqui é um cheque tão grande no poder judiciário, nas instituições, que eu me preocupo com a forma como essas coisas acontecem. Na imprensa falou que um determinado desembargador, ele tinha, para apoiar os atos ilícitos que ele estava sendo investigado, o apoio da família. Então, isso é uma coisa muito séria, isso é uma coisa muito grave. Então, pilar ético inexiste, né? Aí eu pergunto aqui e me preocupa o seguinte: com os jovens advogados, com os estudantes secundaristas que pensam em enveredar pelo caminho do direito, os jovens que pensam em vir advogar, que pensam em ir para a magistratura de pé, para o parquet, que pensam em ir para a magistratura de toga, o desestímulo que isso pode trazer. Olha, a questão é que o estímulo... No poder judiciário, venda de sentença, o estímulo profissional parece que é exclusivamente o dinheiro pelo dinheiro, né? Agora, nós temos a primeira ligação por telefone. Alô, boa noite. Boa noite. Seu nome, por favor? Maria Heronisa, com E com Z, Barroso Viana. Maria, um imenso prazer falar com você, Maria. Você tem pergunta ou comentário aqui para os nossos convidados? Eu sou fã deste programa, porque ele tenta limpar a sujeira que está debaixo Muito do obrigado. tapete. Então, é o seguinte, eu quero dar uma opinião, porque a Constituição tem princípios. E um princípio é todos são iguais perante a lei. Todos iguais perante a lei. Só que juízes não são iguais aos outros indivíduos, porque eles em Sobral mataram um dentro do supermercado, um juiz, foi para casa premiado com salário integral, sem precisar mais trabalhar. Advogados fazem e acontece também,
e fica por isso, ele diz assim, vai enredar de mim na OAB, como diz comigo, o nome do meu sindicato, fez acontecer. O juiz da 7ª vara, doutor Fernando, faz 3 dias que eu fui lá, ele julgou uma causa contra mim, a favor do Bradesco, quando na verdade era o Bradesco que tinha feito contra mim as coisas. Então, eu até hoje foi cerceado a mim de defesa, porque eu nem sequer sei como ele disse a decisão. Ok, Maria, eu agradeço demais a sua participação, acho que já deu para compreender aqui e nós vamos discutir sobre o assunto. Imenso prazer falar com você, ligue sempre que puder e quiser. Senhores, entenderam bem o que a Maria expôs? E quem comenta, por favor? Inclusive, Hamilton, eu queria dizer que também eu enxergo o próprio Tribunal de Justiça, ele teve uma mudança na última década, aumentou o número de membros e a renovação ela é muito positiva. Claro que há exceções, tá? Mas a renovação do Tribunal de Justiça, quem está no cotidiano e verifica, tem contato com os magistrados, né? Nós tínhamos uma ideia anteriormente, quando você ia para uma sessão de julgamento, chamava até alguns desembargadores de calango, né? Porque votava, outros só faziam assim, abaixar a cabeça, confirmar, não havia discussão. Hoje você acha que tem mais autonomia para isso? Claro, os desembargadores, há uma discussão maior, você vê uma renovação considerável, magistrados, né? Aqui que atuavam em Fortaleza, que foram promovidos, né, com competência, né, com imparcialidade e que conseguem se reservar. A gente tem como fazer uma comparação com outros estados do Brasil? Isso é uma prática comum? Isso existe tão forte em outros estados? Como é que está lá fora? Olha, casos de corrupção há no Brasil inteiro, infelizmente. Tá? Agora, como foi apontado, o CNJ tem, infelizmente, concluído que o estado do Ceará, nos últimos anos, eu acho que nos últimos 8 anos, salvo engano, está entre os piores poderes judiciários, principalmente do Brasil, em razão de resultado. A celeridade é bastante comprometida. Tá? Mas, por exemplo, hoje nós tivemos uma notícia de crimes que envolvem improbidade ser o primeiro do Brasil em caso de julgamento. Ou seja, temos pontos positivos e negativos a serem corrigidos. Tá. Eu queria ouvir a opinião do Walter também a respeito dessa comparação com o resto do Brasil. Olha, eu acho que, como o Felipe colocou, o Poder Judiciário tem melhorado no Brasil afora. Lentamente, mas tem melhorado. Esse número de desembargadores, o aumento do número de desembargadores, antigamente era um número muito pequeno, ficava aquela coisa distante da sociedade. Tem que entender que o desembargador é um magistrado de segundo grau, um servidor público. Está lá para despachar o processo, está lá para dar o resultado que a parte quer. Julga a favor ou contra, o advogado recorre. É isso que nós queremos do judiciário, a celeridade necessária para que o cidadão não fique, através dos profissionais, dos advogados, nos corredores, insistindo para aquela decisão sair. Mas eu acho que o tribunal melhora e melhora muito. Como é que fica a nossa imagem lá fora, Luiz Antônio? Agora que liminares fazem parte da nossa pauta de exportação. Hamilton, eu fico muito preocupado, porque nós estamos discutindo aqui venda de liminares, o que por si só já é uma coisa terrível. Agora, por detrás disso, será que não existe um complicador? Ou seja, nós estamos aqui diante de denúncias de liminares comercializadas nos plantões do Tribunal de Justiça. Será que isso não se estende à parte civil? Será que se isso não é mais extensivo? Será que nós não estamos vendo só a ponta do iceberg? Então, por isso que é importante a investigação... Mas aí pode desencadear, a partir dessa investigação, dos instrumentos que a Polícia Federal recebe, daquilo que foi apreendido, daquilo que está nas mãos do ministro Herman Benjamin, detectar muita coisa. As ramificações podem surgir. A investigação vai poder chegar a isso. E a Polícia Federal vem fazendo um trabalho fantástico para a sociedade brasileira. Lava Jato é uma prova disto. Eu acho que se tivesse mais condições, mais pessoal, mais apoio do próprio Estado, nós poderíamos chegar mais fundo. Em que a lei poderia evoluir para melhorar e acelerar esses casos, Felipe? Não, a legislação ela é muito eficaz. A legislação já é eficaz. A legislação prevê punições severas, tá certo? O problema é um problema estrutural, um problema corporativo, tá? Um problema também político. Tá? Agora, em termos de legislação, não precisa alterar. Era só aplicar o que existe. Aparelhamento da Polícia Civil, que é muito importante no estado do Ceará. Muito bem lembrado. A Polícia Civil precisa de um aparelhamento urgente. Essa investigação, né, que a Polícia Federal está levando a cabo, se nós tivéssemos uma Polícia Civil mais autônoma,
né? Nossos policiais civis, infelizmente, são uma Muito bem categoria lembrado, muito muito bem desvalorizada. Né? As pessoas Isso não poderia sabem ser- que constitucionalmente é a polícia da investigação, né? Sim. No Estado que poderia fazer esse papel, não é isso, Walter? Poderia fazer e fez. A época fez, né? ela detectou isso e iniciou, como você disse, com o ex-secretário Servilho, né? O questionamento da soltura de traficantes. Por que não foi feito antes, pelos antigos secretários? Será que não existia? Ou... Acho que surgiu o fato na época que ele era secretário, né? E ele tornou isso público, reclamou. E aí nasceu tudo isso. A gente pode dizer que é uma coisa nova, Luiz Antônio? Não, eu não acredito que seja novidade. Inclusive, eu lembro aqui da declaração do presidente da OAB, ausente aqui do nosso debate, onde ele falou, né, que este problema da... Mas o seu presidente, Valdetar, disse que vem coisas por aí. Eu ouvi a entrevista dele. Vamos esperar e que essas coisas não sejam tão retardadas por ele como foram as providências que ele deveria ter tomado. Que tipo de coisa seriam? Não sei, mas o que ele falou, só para concluir, é que essa questão da corrupção, ela vem se arrastando ao longo dos anos. Né? Isso ele deu uma declaração pública no jornal, salvo engano, no jornal O Povo. Sim. E eu até questionei na nossa página do Facebook se essa corrupção veio passando de gestão em gestão na OAB e ninguém tomou nenhuma providência. Porque o que não se pode admitir também, além do crime por ação, é o crime da omissão, que é tão grave quanto. Então, hoje as entidades, as instituições, eu acho louvável um programa como esse, aqui, uma hora dessa, um representante do Ministério Público, um professor de Direito, eu, advogado, você, jornalista, a gente está discutindo aqui, e tenho certeza que tem um público ouvinte, esclarecido, a sociedade esperando respostas, esperando solução, porque nós só teremos as soluções para os grandes problemas do nosso país se a gente tiver a participação do povo. E o Eu fortalecimento só das vou discordar do instituições. Felipe quando ele disse que a nossa legislação é eficaz. O problema, Felipe, são os recursos, é a lei processual. Senhor, Essa eu peço dificulta licença. muito, porque são recursos abertos demais e esses processos se arrastam ao longo do tempo. Sim. Por causa daquela da bailarina, que há 22 Sim. anos se arrasta. E não Eu fui chega ao final. promotor do caso. Por isso eu digo tive a que importância de recorrer chegar e ao o tribunal final. anulou uma decisão e ele foi condenado agora e já recorreu novamente. São os recursos. A gente continua essa discussão no terceiro bloco, temos que fazer um breve intervalo, 34861721, o Twitter, Hamilton Nog. Até já. Olá, estamos no ar, terceiro e último bloco do programa A Verdade, falando hoje sobre o vergonhoso e escandaloso caso de vendas de sentença por parte de alguns membros do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Você participa, 34861721, ou o Twitter é Hamilton Nog. Participe ao vivo nesta terça-feira. Lembrando que às sextas e aos domingos, sempre a partir das 23 horas, você terá a oportunidade de assistir ou indicar as nossas reprises. Além de você que participa de casa, aqui conosco no estúdio estão Walter Filho. O Walter, promotor de justiça e escritor do livro Cesare Battisti, O Caso, livro que eu tenho e li. Edson Santana, também conosco, agora fazendo parte aqui desse último bloco, ele é advogado e presidente do Sindaforte, que é o Sindicato dos Advogados de Fortaleza e região metropolitana. E Felipe Braga conosco, ele é professor do curso de Direito da UFC e do programa de mestrado e doutorado. O Felipe é doutor em Direito Constitucional. E conosco também Luiz Antônio Lima, que é advogado e coordenador do Movimento em Defesa da Cidadania. Começando o terceiro bloco com mais uma ligação. Alô, boa noite. Alô, boa noite. Seu nome, por favor? Rogério Tabosa, da Maraponga. Rogério, prazer falar com você, Rogério. Você tem pergunta ou comentário aqui para os nossos convidados? Eu tenho um comentário para ele fazer a opinião dele, tá bom? Fique à vontade. Primeiro, boa noite para você e para todos. Boa noite. Para todos os ouvintes. Olha, seguinte, na justiça existe o Sérgio Moro, que é o procurador do caso Lava Jato, né? Certo. Então, apareceu na internet suspeição sobre parentes dele na corrupção da Lava Jato. Sim. Se o juiz ou um promotor, alguém tiver algum parente ou envolvimento, não seria suspeito de investigá-lo, tirar do caso, porque ele por pessoas, chama pessoas para ser primeiro presa para depois investigar. Então não haveria suspeição sobre quem comanda a justiça. Obrigado. Rogério, agradeço demais a sua ligação, foi imenso prazer falar com você, ligue sempre que puder e quiser. Senhores, quem comenta a ligação? Eu na verdade, não escutei muito bem. Foi? A pergunta. Eu confesso que eu não escuto muito bem, suspeição. quase sempre. Pelo que eu Mas entendi, foi suspeição ou juiz Sérgio impedimento. Comentou o caso Sérgio Moro, que havia algum advogado que seria Sim. impedido. Aqui no estado Sim. do Ceará, se algum
desembargador tivesse conduzindo a investigação, tivesse uma relação de parentesco, ou no Conselho de Ética, no Tribunal de Ética, algum advogado que tivesse também parentesco com o advogado, ele deveria se declarar por impedido. Isso a legislação impõe. Sim. Né? Eu acho que essa é a regra geral. Sim. Mas eu queria aproveitar a oportunidade, saudar você, Hamilton, os colegas que aqui estão e aos telespectadores, para dizer que nos últimos dias realmente o Ceará tem acompanhado de forma muito, muito triste, né, pela imprensa muitas vezes, porque os órgãos oficiais eles ainda estão tratando desse assunto de forma muito lacônica, vamos dizer assim, vamos chamar dessa forma, o caso dessa venda dos habeas corpus no Tribunal de Justiça. O Sindicato dos Advogados vem aqui no programa de você dizer que, na verdade, nós precisamos tratar desse assunto de uma forma muito clara. Sim. Hoje, no estado do Ceará, nós temos quase 33 mil advogados, pouco mais de 33 mil advogados. E esse caso diz respeito a uma minoria. Sim. A advocacia sempre esteve do lado da sociedade. Isso é preciso que a gente deixe bem claro, né? As grandes conquistas e as grandes lutas da sociedade, a advocacia esteve lado a lado, pareando essas conquistas, o processo de redemocratização e tantas outras bandeiras importantes que avançou hoje, até a Constituição de 88, que avançou hoje para o que nós temos, essa liberdade, a liberdade de imprensa e tantas outras conquistas importantes para o mundo atual. Portanto, é importante que a sociedade saiba que a grande maioria dos profissionais do nosso Estado são profissionais comprometidos com a boa justiça, com um bom embate, com um bom direito. Afinal de contas, essa minoria não pode, de forma nenhuma, manchar a imagem dessa classe, que é laboriosa e que trabalha muito, e que muitas vezes carrega sobre seus ombros a responsabilidade de lidar com um judiciário extremamente moroso, com tantas dificuldades. Mas a gente acredita, a gente sabe que já manchou. Já manchou. Agora, para você fazer um processo de limpeza dessa imagem, é preciso punir, é preciso os processos chegarem ao fim. Sim. A gente tem uma grande história de escândalos que você não sabe o que aconteceu no final. Na verdade, são inúmeros. Eu acho que o que faz estimular, né, essas coisas é exatamente a impunidade. Sim. Eu acho que nós precisamos, né, e aí é um papel importante da OAB, né, agir primeiro. Sim. Porque a OAB sempre tem se posicionado para cobrança. Sim. A gente cobra o governo, a gente recentemente ingressaram com a ação contra a Petrobras. Sim. Eu não tenho nada contra isso. Eu acho que a OAB tem um papel importante junto ao interesse da sociedade. Agora, a principal bandeira tem que ser necessariamente a advocacia. Agora, nada obstante da gente lidar com essa questão de uma forma eficaz, efetiva. Sim. E qual seria a forma eficaz? Primeiro, né, apurar com rigor quais os profissionais... Numa investigação interna? Numa investigação interna. Mas isso já foi feito. Inclusive, o Tribunal de Ética absolveu os advogados envolvidos por falta de prova. De forma absurda, porque se havia um processo investigatório, né, em andamento, o que a entidade deveria fazer, mesmo que não houvessem essas provas, era manter o processo sobrestado, aguardar o desfecho desse processo. Sim, julgar. Por que não fez? Por que não fez? Aí essa é uma pergunta que a classe, inclusive, exige a resposta disso. Afinal de contas, vamos dizer assim, essa demora na solução desse questionamento, né, tem trazido prejuízos incomensuráveis para a categoria. Deixa eu fazer aqui a complementação. Inclusive, o presidente Valdetário, hoje era para estar aqui, o senhor chegou agora, estava nos seus compromissos profissionais, mas veio. O presidente da OAB não veio e não mandou o vice-presidente. Olha, o Adalberto, ele complementa aquele comentário que a gente fez antes, dizendo que o colega falou da possibilidade de haver em Fortaleza venda de sentença na área civil. Sem dúvidas há, diz o Adalberto. E ele complementa com o seguinte: há um imobiliário em Fortaleza contra a qual todos os advogados da cidade afirmam: não põe eles na justiça porque você perde. Ele diz todos os advogados. Nós temos advogados aqui. Se vocês se incluem no todos. Então, a disputa na justiça vai depender do fato concreto. Então não existe... Não existe ninguém nesse país que não seja inalcançável na lei, né? E seria também... Quer dizer que seria imunidade... Aí é o desestímulo mais completo do Estado democrático de direito,
né? Eu acho que não é bem por aí. E eu Mas acho que é os contratos amarrados que as pessoas fazem, porque a Lei de Defesa do Consumidor de Interesse Público Social, ela é maior do que isso, Interesse do que esses contratos. As Mas pessoas é precisam que- saber mas que o que pode pode ir para a justiça. O que pode acontecer mesmo, Pelo traduzindo contrato, aqui tem para o que ir não pra jurídico, justiça, tem que ir pra justiça, eu tem que conheço ir. uma construtora que já de tanto errar, ela evoluiu os seus contratos de forma A melhorar a os Lei de seus- Defesa do Consumidor. algo do tipo, se eu errar, eu estou perdoado. Aí a pessoa assina e... Mas, sem- Hamilton, enfim. quem advoga sabe da dificuldade de tratar contra grandes grupos econômicos e contra grandes escritórios de advocacia. Sim, isso não Tá? é exclusividade do Ceará nem do Brasil. Não, mas que Eu acho você que no mundo fechar os... todo, né? no mundo inteiro isso existe. Tá bom? Há essa dificuldade que você, se provar alguma ilicitude, tá bom? Um sobrestamento indevido, você tem... Hoje, graças a Deus, nós temos um Conselho Nacional de Justiça, nós temos canais até da própria instituição que você possa fazer uma denúncia, mas eu não posso fechar os olhos e dizer que advogado possa litigar contra qualquer grupo econômico, contra qualquer outro escritório que esteja... Que o grupo vai sempre ganhar. Isso. Tá, Tem qual o tamanho avançado do... muito, né? Eu acho que essas questões, elas têm ultrapassado, têm transcendido esses tabus. Eu acho que esses tabus precisam tá ser acabando. vencidos, né? Agora se discute aqui essa situação específica, que é o objetivo do programa, que é muito válido, mas existem outras questões que precisam ser discutidas também, que é a questão, por exemplo, de gestão do Poder Judiciário. Sim. Aqui em Fortaleza, nós temos um fórum que foi construído na época da gestão do desembargador José Maria Melo, que se notabilizou como um dos maiores fóruns do Brasil, inclusive com amplas secretarias, grandes corredores e tal. Quer dizer, o que foi que aconteceu? Durante vários anos houve uma reforma no fórum, ninguém entende aquela situação onde as secretarias, doutor Walter, que eram enormes, elas encolheram. Hoje nós temos uma situação onde existem secretarias que não cabem mais do que 3 pessoas no balcão para ter acesso ao Quantas processo. vezes os advogados, eu que fui advogado 10 anos, quando estava no júri, eu chamava os advogados, espera aqui na sala de audiência, porque o advogado fica lá fora, o ambiente quente, as partes não têm o conforto necessário. Chamava os colegas, senta aqui na sala, fica aqui esperando, porque realmente é muito desconfortável ali e outra, o só para exercício da concluir, profissão. os corredores do Fórum Clóvis Bevilacqua, eles são calorentos, são quentes, é uma sauna, insalubre. E para completar, o que foi que aconteceu? O Poder Judiciário ainda resolveu colocar umas catracas. Sim. E isso, na nossa ótica, isso afronta o acesso não só do advogado, mas como do cidadão ao Poder Judiciário. E nós vimos só dificuldades. Dificuldades para a sociedade. Nós temos cerca de 10 minutos ainda desse bloco. Não posso deixar de fazer a seguinte pergunta. Admitindo que é verdade que há presos narcotraficantes pedindo transferência do Ceará para utilizar desse recurso ilegal que é uma venda de sentença. Admitindo que isso seja verdade, qual o tamanho do prejuízo dessa prática ao longo de alguns anos? Eu vou torcer para que a TAM não saiba disso. Hamilton, começa por aí, pelo amor de Deus, que o pessoal da TAM não tome conhecimento disso que nós estamos discutindo aqui. Hamilton, que você tocou num ponto importante, que houve essa denúncia pela OAB, né, que estariam sendo vendidas liminares para presos de outros estados, mas também houve uma informação do juiz, né? Do magistrado corregedor, chefe das várias execuções criminais, que isso não aconteceu no estado do Ceará, que nenhum preso de fora foi transferido para o estado do Ceará. Ele contesta isso é contestável para que a gente não possa antecipar. Mas quem foi que deu essa declaração que os presos estavam sendo transferidos? Isso. O presidente da OAB saiu, pelo menos, no jornal onde eu li, Jornal Diário do Nordeste. Na verdade, criam-se fatos e circunstâncias, muitas vezes, para se tentar inverter a grande problemática que envolveu recentemente essa questão dos advogados e tal. Eu acho que o ponto primordial, a qual nós precisamos aqui debater, primeiro, é que a classe dos advogados, ela tem que sair, embora já tenha se arranhado um pouco, tem que sair se arranhou muito, fortalecida dessa caminhada. Eu acho que esse é um momento de união da categoria, a categoria precisa se unir, né? Precisa mostrar o seu valor e a nossa instituição, claro, precisa encontrar as respostas de forma mais eficaz e mais célere. Agora, de forma responsável, né? Atendendo o devido processo legal, as partes precisam realmente apresentar suas defesas. Agora, não se admite que isso seja tratado da forma como muitas vezes foi. Ou seja, fala-se agora, amanhã esquece, coloca o tapete em cima depois diz outra coisa. E aí sim, aí o prejuízo vem
dobrado. Né? Nós temos pelo 8º ano consecutivo, pegando aqui o gancho que foi mencionado aqui, nós temos um dos piores judiciários do Brasil, é aqui no estado do Ceará. Né? Existe boa intenção, inclusive da atual gestão. Eu estive lá juntamente com a AJA, a diretoria do qual do gestão o senhor fala? De boa intenção de qual gestão? Do tribunal. Do tribunal de boa Justiça. gestão em qual sentido? Boa gestão, boa intenção. Em qual sentido? Boa intenção em tratar dessas questões, inclusive a questão das da catracas salubridade. do fórum, doutor. Pois é, isso aí é uma questão que precisa, Luiz Antônio. Nós precisamos ter força da instituição e da classe. Porque o que nós estamos A vendo classe Deixa eu fazer uma precisa pergunta aqui, chegar por favor, lá. com licença. Com licença. O Valder Cantídio, que é um entusiasta da cidadania, ele pergunta o seguinte: por que não ouvimos um grito de indignação claro da Associação dos Magistrados? Quem pode responder isso? Doutor Walter, Não, mas magistrado. aí seria o presidente da associação, eu não pertenço à magistratura. Eu acho que teria que ser indagado ao presidente atual da... A Musa está me dizendo aqui no ponto que eles foram convidados. Recusaram, não é isso, O Musa? próprio Tribunal de Justiça se manifestou Não podiam vir. publicamente. Recusaram e não mandaram. Disse que não podiam vir. O próprio Tribunal de Justiça se manifestou. Sim. Né? Agora, eu queria só tratar aqui... Mas porque eu só não- também para completar o que o Felipe disse, realmente agora eu estou lembrado que na entrevista no Jornal O Povo, na Rádio Povo, o presidente da ordem disse aquilo que você afirmou. Sim. Que teria outros traficantes, teriam traficantes. E aí, Eu muitas agora estou vezes, lembrado tirando realmente... o foco, tirando o foco da questão. Agora, só para completar o Pois raciocínio, não. é importante que diga que, embora exista realmente boa intenção de tratar essas questões mais delicadas, como, por exemplo, a questão da insalubridade que há no fórum, Sim. tá certo? Em questão essa relação das catracas, nós precisamos avançar muito. Sim. O interior do Estado é um assunto muito delicado, mas precisa ser tratado. Existem juízes respondendo por 7 comarcas. Sim. Partindo do pressuposto que eles normalmente trabalham terça, quarta e quinta, Sim. se eles fizerem um esforço muito grande, eles vão visitar 3 comarcas por semana. Sim, mas isso justifica o quê? O que isso tem a ver com a questão Isso não aqui? justifica Não, nada. isso não má justifica prestação nada. jurisdicional. É a má Sim, é prestação isso. jurisdicional. Certo. E que, na verdade, isso é um conjunto. Isso é o que faz um processo demorar 22 anos. 22 anos, Como sim, o Mas doutor Paulo falou eu estou no mais começo. interessado em saber por que alguns processos são resolvidos tão rápido no sábado à noite. Não, aí Por quê? são as liminares dos plantões que justamente gerou tudo isso que nós estamos debatendo. Sim. Agora, Essa sistemática, na minha concepção, essa esses plantões, sistema- inclusive, foram mudados. E essa foram polêmica mudou a modificados já. sistemática? Criminosa. Mudou alguma Mudou coisa e- administrativamente? Mudou, porque foi regulamentado o assunto, proibindo que se a conceda, por soltura, exemplo, né? habeas corpus Sim. em plantão judiciário. Sim. Nós estamos tendo implementação aqui do sistema de custódia, né, na qual os magistrados vão estar respondendo. Logo quando houver uma prisão de uma Sim. pessoa, já vai haver uma deliberação acerca de um relaxamento de prisão, acerca de um cumprimento de uma medida paliativa, uma tornozeleira eletrônica, Sim. ou para comparecer ao fórum, ou seja, isso tende a diminuir. Então, lá atrás, quando eu fiz essa Sim. defesa do Jornal O Povo, não fiz em vão, né? Realmente começa a mudar esse sistema de plantão, que eu sempre fui contra O a maneira plantão como era. continua com certeza. existindo, Depois mas que o tipo acontece o problema, o acesso é que é filtrado, é isso? Sim, você não pode mais pedir. A minha preocupação é que o justo pague pelo pecador e num caso de uma cirurgia que você Não, tem que não, lutar não, contra, aí um, não. Fica afastado. contra um plano de saúde, você não tem acesso a um plantão. Não. Quer dizer, mas tem muita coisa que precisa ser mudada, tem muita coisa que precisa ser discutida. Sim. Eu mesmo, Sugira a nossa uma ou banda duas de coisas. Até eu advocacia- poderia falar desse Pois plantão, não. por exemplo, olha, de 12 às 6 da manhã. Acontece uma prisão, daqui que faça os procedimentos, por que o juiz que chega às 8 horas, a partir de que hora o fórum abre, não despacha E esse se processo? chegar, doutor, porque nós tivemos casos, que eu ia me reportar Sempre agora, tem aquele onde prazo nós de fomos fazer, a um plantão do fórum e o juiz não estava lá. Não estava nem o juiz, nem o promotor, Hoje- estava o diretor de secretaria, que fez o contato por telefone. E como no plantão que eu atuei, que a nossa banca atuou, não tinha nada a esconder, tudo a declarar, nós inclusive fizemos um vídeo, colocamos lá no nosso Facebook, na nossa página Movimento em Defesa da Cidadania, e cobramos a presença dos magistrados no fórum. E tem mais, todo doutor, plantão depois que nós eu conseguimos estive presente, eliminar... inclusive sábado de manhã. Sim, mas os isso é o senhor. menores, O senhor está denunciando aqui os 8 horas da menores noite, o senhor lá. trabalha. Hoje- Inclusive, nós fomos para a polícia com a liminar, com o alvará de soltura,
Quando chegamos na delegacia, nós tivemos outro problema, porque era preciso fazer lá uma pesquisa no sistema da polícia e eu tive que ir atrás de um delegado que tivesse a senha para poder liberar uma pobre do inocente que estava presa por um pequeno delito. Então, nós temos coisas, doutor Edson, que precisam mudar no plantão do fórum em benefício não é só da advocacia, não. É em benefício da sociedade como um todo. Sim, mas a prestação é para a sociedade. Exatamente, mas ela é deficiente. Essa história precisa de resultado. Está tão na boca do povo. Hoje eu encontrei com um colega que faz parte da advocacia, ele é defensor público, mandar um abraço para ele, o doutor Emerson Castelo Branco. Sim, já teve conosco aqui. E ele me dizia, Edson, rapaz, eu trabalho aqui nessa comunidade como defensor público, quase toda semana eu dou entrada em habeas corpus, aqui no final de semana, no plantão, e ele é autor de livro, um cara extremamente capacitado tecnicamente, e ele me dizia, rapaz, você sabe quantos eu obtive essas liminares nos plantões? Então, quer dizer, ele próprio, quer dizer, que está ali na lida diária, é testemunha também desses equívocos que aconteceram. Né? A sociedade, ela está observando... Equívocos ou crimes? Crimes, não tenha dúvida. Vamos dar os nomes corretamente, né? É crime mesmo. Já crime. fica parecendo que o sindicato está... Não, de forma nenhuma. O sindicato, inclusive, se posicionou publicamente, cobrando, exigindo da nossa entidade, que é a responsável para fazer o acompanhamento desse caso, de trazer o caso à tona. Nós precisamos limpar o bom nome da advocacia. E a sociedade torce para que seja concretizado. Eu queria garantir 20 segundos democráticos, livres, absolutamente livres para cada um, não mais que 20 segundos, por favor, para a gente encerrar o programa. Começando aqui pelo Luiz, pode ser? 20 segundos à vontade. Parabenizar a TV União mais uma vez, na pessoa do seu presidente, Alberto Bardavil. Parabenizar você. Muito obrigado. A Milton Nogueira. Parabenizar a produtora, a nossa produtora, a Musa Mara. E agradecer também a presença dos colegas aqui, ao nosso colega doutor Mardônio, colega advogado lá de Maracanaú, que faz parte do movimento em defesa da cidadania, que nós estamos abrindo uma representação lá no município. Muito bem-vindo. E dizer que o nosso país, realmente, doutor Walter, nós temos mudado a nossa sociedade, mas nós só vamos conseguir grandes avanços se nós tivermos a participação da sociedade e tiverem pessoas como os meus colegas juristas, prontos para vir debater. Lamento a ausência do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, doutor Valdetário Monteiro. Lamento também saber que a OAB atualmente parece que não tem nem vice-presidente. Isso é lamentável. Senhores, Felipe, por favor, agradecer o convite. Nós que agradecemos, Felipe. Dizer que vejo com o lado positivo da história, porque há uma renovação no tribunal, os próprios embargadores, na sua grande maioria, não toleram, né, o que aconteceu, os advogados não toleram, os colegas, os pouquíssimos colegas envolvidos nisso, fazem parte disso e exigem uma punição, tá? E eu tenho como defesa, né, uma mudança de concepção de imagem do Poder Judiciário, como se fosse um serviço público, como outro qualquer. Certíssima leitura, né? Certíssima. Edson, por favor. Eu agradeço, Hamilton, mais uma vez a oportunidade, a TV União, mandar um abraço para a Musa, eu correndo para cá e ela disse, olha, vem que dá tempo. E graças a Deus está aqui. Só para dizer claramente que o Sindicato dos Advogados está à disposição da sociedade para debater esse tema, da casa também. Dizer que nós não podemos generalizar. A grande verdade é que isso precisa ser apurado com rigor, tanto por parte das autoridades, quanto por parte da OAB. Nós acreditamos que é possível encontrar pessoas que mancham a imagem da advocacia. E dizer e afirmar para a sociedade que a advocacia está do lado do jurisdicionado, da sociedade, aplicando e defendendo o bom direito. É isso, e convidar o pessoal para acessar a página do Sindaforte, no Facebook, Sindaforte, ou então www.sindaforte.org.br. Walter, por favor, seus 20 segundos. Olha, agradecer mais uma vez aqui o programa, o debate com o Edson, Felipe e o Luiz, e você. Obrigado. A TV, e dizer que nós esperamos resultado. Vamos aguardar as investigações, as denúncias, e que esse processo seja transparente para a sociedade, para saber quem são as pessoas envolvidas nisso. E eu termino o programa de hoje usando também os 20 segundos. Contando a história que em 2005 e 2006 eu sofri um sequestro. 2 adolescentes, arma na cabeça e etc. Eu queria dizer que o nível de periculosidade desses 2 sequestradores é infinitamente menor, o mal que eles causam à sociedade é infinitamente menor do que o mal causado por esses doutores sem doutorado
que utilizam da traficância do poder para causar um mal muito maior, que muito difícil de ser dissipado. Semana que vem a gente volta com mais a verdade para você. Grande abraço, tchau.